Olá, amigos da tribuna, boa noite. Hoje, conforme nós anunciamos ontem, a entrevistada será o Nogueira, professor Nogueira, conhecido dentro da educação, tanto estadual como municipal, conhecido no mundo político. Nogueira é uma das pessoas mais conhecidas e, para quem não sabe, Nogueira, irmão do ex-governador Romildo Magalhães. É um prazer recebê-lo aqui, Nogueira. Seja bem-vindo, amigo. Messias, é um prazer todo meu, uma alegria mesmo fazer parte aqui do seu programa. Já tinha vontade de conhecer aqui o seu estúdio e de participar do seu programa, que é um programa de grande audiência na cidade de Feijó e fora do nosso município também, né? Tá até comentando com o Paulinho aqui, hoje, em torno de 80% da população já assistiu ou está assistindo o programa A Tribuna de Feijó. Tribuna de Feijó. A Tribuna de Feijó cada dia está sendo mais conhecida. A gente ouve muito comentário, já se sabe quem são os protagonistas que mais tiveram visualizações. Isso. Aqui, então já tem um ranking, né, de quem foi. E eu espero que eu seja um desses, que fique no alto do ranking aí. Quem mandou mensagem hoje de manhã cedo, Paulinho. Paulinho é o nosso comentarista, está sentado aqui do lado. No final do bate-papo, o Paulinho vai fazer o comentário, que é o nosso comentarista. Vai comentar sobre o nosso bate-papo com o Nogueira. Mas quem mandou mensagem hoje pela manhã, Paulinho, que acabou de assistir, foi o Alan Rick. Ele gosta de assistir os programas. Senador, um grande abraço aí para você. Mas vai ter eleição agora nos próximos dias, estamos próximos das eleições para presidente do Sindicato dos Educadores do Estado e do município, aqui no município de Feijó. E o Nogueira é um dos candidatos aqui. Quem em Feijó não conhece o Nogueira? Quem dentro da educação não conhece ou já trabalhou junto com o Nogueira? Nogueira é uma pessoa conhecida e você que é educador, servidor da educação do município ou do estado, preste bem atenção, porque o Nogueira tem boas propostas, são propostas que eu já tenho informações, gostei e eu tenho certeza que você também vai gostar. Nogueira, quando é que vai acontecer a eleição, meu amigo? Bom, Messias, a eleição vai acontecer, vai ser 2 momentos de eleição. Uhum. Dia 6 de junho vai ter a eleição para escolha do presidente regional, estadual. Uhum. Então é uma eleição no estado inteiro. Isso. Essa eleição ela não está sendo muito anunciada, né? Pois é. Porque se trata de uma eleição importante, onde tem a Rosana no lado da disputa e a professora Márcia do outro lado. É uma eleição também importante. E a nossa aqui, a do município, ela vai acontecer no dia 13 de junho, que será numa sexta-feira também. Mas está bem próximo ali. Tudo muito próximo. É. E a disputa para estado, as duas são fortes, hein? As duas são fortes, as duas são interessantes. São duas pessoas que têm uma bagagem muito grande da educação, anos também de luta sindical. Então, vai ser uma boa disputa. E aqui, além de você, quem é o outro concorrente, vocês sabem? Sei. O outro concorrente é o Tião Viana. Que é o Viana, mas não é o ex-governador não, viu? Não é o ex-governador não, é o Tiãozinho Viana, Tião do Chá, ele que é o meu concorrente. Somos amigos, mas agora nós estamos pendendo para um lado e do outro para o outro, né? Mas é assim, gente, olha, são momentos de oposição, nem de inimizade, nem de conflitos, não. É só um confronto de ideias. Na verdade, Messias, a princípio era uma chapa só, eu e ele, juntos. Aí a eleição era para ter acontecido antes do momento político, e a eleição não aconteceu, o Tião acabou se envolvendo como candidato a vereador, e ele tinha desistido de ser o candidato pelo Sinteac. E aí ele me convidou e eu fiquei na chapa dele, e depois eu era o vice-presidente, e aí com a saída dele eu me tornei o candidato a presidente. Certo que ele não queria mais. Depois, quando terminou as eleições, ele voltou e me deu eu liguei para ele disse, rapaz, tu tem um novo concorrente. Eu disse, quem é esse cara? Ele disse, sou eu mesmo. Ele disse, rapaz, mas o que foi que houve? Não, eu me colocaram aí dentro de uma sala de aula e eu vou querer o sindicato mesmo, eu vou concorrer junto contigo. Tá bom, então vamos falar. E falar. como diria Romildo Magalhães,
ele tomou terra nos pés. Foi isso que aconteceu. Eu lembro de algumas frases do Romildo, que a gente sempre conversava quando ia a Rio Branco, principalmente quando ele era governador. A gente muitas vezes se encontrava no palácio meio de contar aquelas histórias, folclóricas, aquelas histórias. Ah, sim, ele tem muito. Agora, Nogueira, voltando para as eleições, o Sinteac em Feijó tem aproximadamente quantos associados? Ô, Messias, o Sindicato de Feijó ele tem 400 associados. São muitos, né? Eram mais. Eram mais. Era na faixa de 700, chegou a 800. Hoje o sindicato tem enfraquecido ao longo dos anos, né? Mas ele tem 170 funcionários de apoio e 230 professores. Essa é a constituição do nosso sindicato aqui em Feijó. Ainda é um número razoável, mas nós tivemos... Pode crescer. Pode crescer. Nós tivemos muitas percas e dentro do meu programa de gestão, uma das pautas é a gente fazer campanhas de filiação, porque tem como oferecer benefícios aos sócios, apesar de não estar acontecendo isso agora, mas já aconteceu muito e vai a possibilidade de acontecer benefícios que o sócio venha fazer parte desse movimento, né, que é interessante a participação do sócio. Quanto mais sócio, mais se torna um sindicato fortalecido. No seu ponto de vista, o que levou alguns sócios a sair do sindicato? Bom, são vários os fatores. E, assim, antes, você conhece muito bem, é das antigas assim como eu, primeiro a gente ganhava aumento salarial batendo no fundo da panela e fazendo grito, arruaça, carro de som na rua, um doido com o microfone na mão, na cidade, dizendo que nós queremos aumento e tal, e finalizava em frente à prefeitura, pressionando o prefeito, pressionando o governo lá na Rio Branco, e aí a gente muitas vezes acabava ganhando, outras vezes a gente tinha um fracasso de greve aí, fazia aquelas greves e não dava em nada, mas agora não. Agora as coisas elas facilitaram, porque os recursos que vêm para os funcionários, para pagar salários, estruturar a escola, a educação como um todo, ela já tem o destino certo, né? Já vem do Fundeb. Aí com isso diminuiu muito aqueles movimentos e as pessoas acham que os sindicatos estão atrelados ao governo. Há uma certa ideia, porque não existem muitos movimentos. Com isso eu não estou dizendo que os movimentos não sejam necessários fazer, tem que ter, porque se você vai para uma mesa de negociação, ô Messias, e apresenta os números, dizer que o Fundeb destinou tantos milhões para pagamento de professor, e aí a gente faz os levantamentos de quantos professores existem, quanto recebe cada um, soma tudo. Se não der aquele total, significa que tem recurso e o prefeito pode dar aumento. É verdade. Aí o sindicato, de certa forma, hoje ele se torna até parceiro da administração. Porque é o seguinte, sindicalista ele estuda para aquilo. Eu tenho várias formações nesse campo sindical. Mas um prefeito que se elege, vamos dar o exemplo agora atual, o próprio Railson, ele é outra, a vibe dele é outra, ele é formado, ele é nesse campo de militar, né? Ele é por esse lado aí, delegado, essas coisas, advogado, vai para esse campo aí, ele se aprofunda naquilo. Mas já a questão sindical, ele não tem tanta sabedoria e formação. Então o sindicato apresenta números, não, o Fundeb repassou tanto esse mês, esse ano temos tanto para ser repassado. Então dá para a gente dar um aumento. Então o sindicato acaba ajudando a gestão. Verdade, né? Nós conhecemos a história dos movimentos estudantis, os movimentos de sindicatos da educação. O Sinteac mesmo, do Acre, sempre foi muito atuante. Muito, né? O Sinteac é o maior sindicato do estado do Acre. E também do Brasil, né? Isso. É filiado à CUT, à CNTE, e esses movimentos, esses grandes movimentos é a cara desse sindicato, né? Tem muitos sindicatos aí, sindicatos pequenos, que se espelham nas conquistas que o sindicato da educação já teve.
E grandes conquistas dos educadores, da classe de educadores do estado do Acre, dos municípios, foram alcançadas por conta dos movimentos, por conta do sindicato ir às ruas, fazer pressão. Né? Fazer pressão, isso. Aí vinha as grandes conquistas através do movimento de vocês. Nenhum prefeito, nenhum governador gosta. Não quer ver ninguém batendo em fundo de panela na frente do palácio, na frente da prefeitura, e isso é ruim para a administração, né? É por isso que hoje não tem tantos movimentos, porque eles entenderam isso também. E, de certa forma, auxilia o próprio sindicato. O sindicato de Feijó, mesmo não tendo grandes coisas não aconteceram nesse mandato do Tarcísio, que o Tarcísio foi um bom presidente. Uhum. Ele não foi ruim, não. Ele foi um bom presidente. Faltou fazer algumas coisas? Faltou. Ele não quis concorrer novamente? Não quis, porque ele não se identificou com isso. Porque tem isso também. O sindicato não é para todo mundo. Né? Tem que o sindicalismo é como a política, está na veia, né? Verdade. Né? Mas teve avanços. Agora você, como candidato que vai para a disputa, são só apenas 2, qual o teu plano para impulsionar novamente a força do Sindicato de Feijó? São vários. Inclusive, nós montamos um plano de gestão com mais de 16 itens de atividades que podem serem realizadas durante os 4 anos de mandato, porque são 4 anos, né? Mas a gente sabe que primeiro é o objetivo do sindicato, que é representar uma categoria. Representar em todos os sentidos. Desde aquele funcionário que não sabe qual é o direito que ele tem, que está lá há muito tempo, em tempo de aposentadoria, já passou o tempo de aposentadoria e ele não sabe, continua trabalhando ali. Aqueles que se aposentam e receberam a primeira oferta que o INSS lhe ofertou, ele trouxe para cá porque ele queria se livrar do trabalho, há muito tempo cansado. E por falta de conhecimento. Aí o que acontece? Ele se aposenta às vezes com salário lá embaixo, inferior àquilo que ele trabalhou durante a vida dele inteira. E quer dizer, o pão de cada dia dele vai diminuir porque ele não se atentou para isso. Então o sindicato tem desde essa tarefa de se preocupar com isso, fazer uma campanha de informação para informar o sócio dos direitos que ele tem e ajudar ele a ter uma assessoria jurídica. Inclusive, nós temos um nome muito bom que faz parte da nossa assessoria jurídica, que é o advogado Dr. Zé Dantas. Ótimo. Ele é um dos componentes da nossa chapa. E então é conhecimento, né? E precisa ter. Precisa ter. Um advogado com conhecimento do Dantas. É o que mais a gente precisa dentro desse movimento, né? Porque é só fazer aquele movimento e as brigas é coisa, mas se você não tiver um advogado para nos orientar, senão a gente vai fracassar nas nossas greves, nos nossos movimentos. Né? Ganhando a eleição, qual o primeiro passo do presidente Nogueira? Primeiro passo é colocar o nosso clube. A gente tem uma sede de lazer. Grande. Ela está parada. Está parada assim nas atividades que poderiam estar acontecendo, né, Lucias? Até gerando recursos. Isso, até gerando recursos. E ela hoje, assim, ela está servindo para o servidor porque, por exemplo, eu sou um servidor, sou sócio, e meu filho aniversaria, eu vou fazer uma festinha lá, eu vou lá, requisito, e ela é cedido para mim. Então, hoje, a utilidade hoje só é para isso. Né? Está atendendo muito bem, é algo que tem que continuar fazendo esse trabalho. Mas, assim, cara, o nosso povo, servidor de apoio, professores, eles são cansados. E final de semana em Feijó não tem opção nenhuma. Então, uma das minhas primeiras atividades que eu vou fazer é ativar esse clube, para que tenha as festas, principalmente passa aí as principais festas tradicionais do calendário nacional, dia do professor, dia do funcionalismo público, dia das mães, e etc. E aí essas datas, elas passam todas em branco. Você não tem opção nenhuma. E internamente vocês podem criar datas. Criar isso, justamente. Aí a gente pretende fazer isso. Não deixar de passar nenhuma data em branco, promover festa, como antigamente mesmo. Aqueles bailes dançantes. O pessoal gosta. No tempo das boas festas. No tempo das boas festas. Então, são muitas opções com relação ao uso
do nosso clube. Nosso clube está parado, tem 2 piscinas pequenas, vamos ampliar isso aí também. Lá ainda não tem ainda um estacionamento dentro, os carros são estacionados fora, a gente pretende ampliar tudo isso aí, fazer um estacionamento dentro, um parquezinho para as crianças, quando for um momento de lazer, ter ocupação. Tem uma área lá atrás muito grande, que dá para fazer um campo de futebol, que dá para pegar 11 jogadores na linha, só para ter uma ideia. Então, tem muitas opções de lazer para a gente dar um jump nesse negócio para compensar aquilo que o servidor paga, que ele não paga, ele é descontado automaticamente no seu contra-cheque, aí é um dinheiro que é sagrado para eles, né, o movimento. Né? É verdade. Eu, eleitor do Nogueira, votei no Nogueira, o Nogueira ganhou. O que eu posso esperar do Nogueira? Uma boa administração, uma representação boa, no melhor sentido possível, um homem responsável, que está no final da sua carreira profissional e que vou fechar com chave de ouro, entregando esse sindicato de outra maneira, muito melhor do que o que a gente espera. Essa é a minha boa vontade. Temos um time uma diretoria num time do mais especial possível. Se fosse fazer a leitura, ficaria muito extenso, mas são pessoas que estão dentro daquilo que ele sabe fazer, como eu citei o exemplo do Zé Danta, posso citar o exemplo do Franklin, professor Franklin, também, que é uma pessoa que vai somar com a gente. Posso citar o exemplo da professora Beth, que ela vai cuidar dessa parte dos aposentados, ela vai se interessar por essa parte. Temos a Valnísia, irmã do vereador Zé Maria, do Pintinho, ela também vai participar, tem as funções. Então, a nossa chapa é uma chapa maravilhosa. De qualidade, de certa qualidade. Você escolheu uma ótima chapa, escolheu por qualidade, por competência, por pessoas que podem trazer o retorno esperado pelo associado. E uma outra coisa importante com relação a esses nomes, Messias, é que, como eu faço parte de um partido político, e antes o sindicato era mais atrelado a político mesmo, incentivado por um político. Vai lá e coloca o teu nome lá, e aí no final a gente pega esse pessoal, a categoria, e induz esse pessoal a votar na gente. E hoje nós pensamos diferente. Nós formamos aqui uma diretoria consciente. Cara, você pertence a esse partido, mas nós não vamos atender a partido. Nós somos, o nosso partido chama-se Educação. Isso. E aí nosso projeto é todo em cima. A escolha dos membros, todos eles são dessa forma. Nós não levamos em consideração chamar uma chapa toda do PT, ou do PSDB, ou do PP, ou de partido A, do partido B. Não, nós fizemos uma mesclagem. Trouxemos pessoas de todas as naturezas, políticas e religiosas. Nós temos macumbeiro, nós temos espírita, nós temos evangélicos, nós temos pessoas sem religião também. Então, nós temos que fazer isso, cara. Nós vivemos numa sociedade mista, então nós temos que se envolver nisso, né? Para poder a gente oferecer a melhor qualidade do serviço que a gente possa prestar. Exatamente, meu velho. E quem tem essa qualidade e essa competência que você tem que distribuir. Exatamente. Tem que levar para ajudar alguém. Porque deixar a tua competência só contigo, não adianta você ter a competência só para ti. Isso. Ela tem que ser útil para alguém. E você chegando lá, eu tenho certeza que você vai atuar dessa forma. Vai distribuir a tua competência para ser útil para quem está ao seu redor. Com certeza. Eu fico maravilhado também com muita gente. Eu estou fazendo algumas visitas com os amigos, né? E chegando lá, a pessoa disse: rapaz, como foi que tu se interessou em se lançar candidato aí pelo sindicato? Eu disse: cara, eu não me lancei, eu fui escolhido. Fui chamado, fui convidado e aceitei o desafio e estou aqui com o meu nome, querendo fechar a finalização da minha carreira educacional dentro do sindicato, representando essa classe tão maravilhosa, cara, tão lutadora, que é a classe da educação, principalmente dos professores, né? E valorizando também os aposentados, que, cara, trabalharam demais, se doaram o máximo possível dentro da educação. Nós temos
história de pessoas aí fantásticas, professoras que passaram centenas e centenas de alunos pelas suas mãos, formaram uma quantidade de alunos e que merece agora um amparo, sabe, um incentivo, que alguém lhe dê a mão, lute, brigue por eles. O salário ainda é pouco ainda, assim como o dos professores, servidor de apoio, que também são aqueles que chegam cedo na escola, que gastam o seu tempo, faz o máximo para que a escola seja uma escola acolhedora, limpa, seja que recepcione bem as pessoas que visitam as escolas. Então a gente tem que dar o nosso máximo para essa categoria, que às vezes é tão menosprezada, né? E o sindicato tem que ser uma entidade que transmite o respeito, o carinho para os seus associados, seja útil e todo mundo acredite no sindicato e no seu presidente. Nogueira, pelo que eu te conheço, há muitos anos, principalmente como dirigente partidário, eu não tenho dúvida de que o sindicato será muito bem representado por você. Obrigado. E você que é servidor da educação, não importa a sua posição, se é professor, se é servente, ou se é pessoa de apoio ali. O Nogueira é um candidato a ser pensado. Eu conheço ele e eu tenho certeza que ele será um bom representante. Nogueira, vamos chegando ao final aqui, e queria que você mandasse a sua mensagem final e também antes da sua mensagem, eu quero fazer um convite para 2 dias antes da eleição, se você quiser retornar, estaremos aqui para fechar. Com certeza. Está aceito o convite. Tá certo? Então, sua mensagem final, meu amigo, para todos que estão nos assistindo, você que é servidor da educação, se você está assistindo, compartilhe essa entrevista, esse bate-papo com o Nogueira, com os demais servidores. Isso é importante que essa mensagem se espalhe entre vocês, para que vocês tenham noção do que vocês estão escolhendo para representar vocês na entidade. Isso mesmo. Pois é, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento, ter aberto essa porta para mim. Com a eleição de sindicato não tem palanque, não tem comício, não tem essas coisas. E quando se abre uma porta como essa, a gente tem que agradecer muito a Deus pelo ter orientado, ter tocado no coração. E agradecer a você, meu amigo, por ter aberto esse espaço aqui, a você, Paulinho, ter essa consideração, esse respeito por mim. Eu agradeço demais com isso. E direcionando a você, que é sócio, nosso colega, nosso parceiro, nosso amigo, que é sócio desse sindicato, e até mesmo você que não é sócio, mas que faz parte, que é professor, que é funcionário de apoio, que sabe do que nós precisamos lutar, dos nossos interesses particulares de cada um educador, eu peço o seu voto de confiança. Dia 13 agora é a nossa eleição, a nossa chapa é a chapa 1. Quando chegar lá para votar, você vote no primeiro quadrinho aí, que é a chapa 1, Nogueira. Minha vice-presidente é a diretora da escola a coordenadora da escola Raimundo Augusto de Araújo, que é a professora Terezinha, uma pessoa muito competente. Em nome dela também estou pedindo o seu voto, o seu apoio. Conquiste mais um voto para nós, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Muito bem, Nogueira. Obrigado, mas fica aí que nós vemos ele. Sim. O nosso comentarista Vicente Paulo Guimarães, que não tem papo na língua, não corta caminho, e ele é o seguinte, caminha reto, não interessa quem esteja na sua frente. Ele está vindo aí. Vicente Paulo Guimarães, pode falar com ele assim, não tem problema. Assim, vamos dividir aqui. Você acompanhou a entrevista do Nogueira? Acompanhei, Messias. Está em pé aqui, fica melhor. Fica perto do seu amigo. Isso. Como é que você analisa esse bate-papo com o nosso amigo Nogueira, candidato à presidência do SINTEAC do município de Feiró? Messias Nogueira já é um cara bastante conhecido dentro da educação e todo mundo sabe já do trabalho reconhecido do Nogueira. É um sujeito que ele agora abandonou o partido, ele, quando ganhar, ele promete ser de todos, e não só do grupo, quer dizer que é de muita gente. E a pessoa, Messias, que ele sabe, já está adequado àquele tipo de coisa, é um candidato, Messias, se o povo votar nele, vai ter um bom presidente, Messias, do nosso SINTEAC. Muito bem, Vicente Paulo Guimarães. Deixa eu ver aqui, amigos. Eu quero agradecer a todos e dizer que o outro candidato, Sebastião Viana,
que é o Sebastião do Chá, ou Bastião do Chá, como todos gostam mais de chamar, ele deve vir aqui, está convidado, Sebastião. Seu lugar também é aqui, você terá o mesmo espaço, o mesmo tempo, para também bater papo conosco aqui sobre a eleição do SINTEAC, a qual você também é candidato a presidente. Valeu, até amanhã.